Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Estamos falando então da cruz de Cristo e continuamos neste mês de outubro e também em novembro a falar então da realidade, da importância de entendermos o que a cruz de Cristo significa. E vamos fazer isso lendo vários textos do Novo Testamento. E vamos então hoje ler em 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 ao verso 24. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Já falamos sobre o fato de sairmos, como na Epístola aos Hebreus, de sairmos fora do acampamento, levando conosco o vitupério da cruz de Cristo. E aqui Pedro, mais uma vez, está falando isso. Pedro escreveu esta carta aos irmãos que estavam em dispersão na Ásia Menor, na Capadócia, na Bitínia, em outras regiões da Ásia Menor, o que é hoje a Turquia. E hoje ainda os irmãos estão passando perseguições naquela região. Esses irmãos aqui, nós cremos, eram irmãos de origem judaica. Eles estão em dispersão. E o fato de estarem fora do país, fora da casa deles, em dispersão, era uma dificuldade muito grande, gerava uma dificuldade muito grande. E Pedro está dizendo que eles foram chamados também para padecer por Cristo. Ou seja, a vida cristã não é, como se diz em francês, um longo rio tranquilo. É um rio tumultuoso, às vezes, para muitos de nós. E tudo isso porque temos em nosso coração a marca da cruz de Cristo, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriado, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, o qual levou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Diz Pedro, citando um texto de Isaías. Olha que coisa maravilhosa. Fomos mortos para os nossos pecados, para que pudéssemos viver para a justiça. Num determinado momento, vamos falar da importância da cruz de Cristo, lendo o que está escrito na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Onde ele vai falar da nossa identificação, do nosso batismo na cruz de Cristo, no túmulo de Cristo e na ressurreição de Cristo. E ele vai dizer que tudo isso aconteceu para que pudéssemos andar na justiça de Deus. Olha, a justiça de Deus é uma forma de pensar, de refletir e de andar, de funcionar que Deus tem. E Deus quer que também a gente ande neste caminho de justiça. E Ele está dizendo para que pudéssemos viver e andar no caminho da justiça de Deus. Cristo sofreu por nós no Calvário, no madeiro. Ele foi pregado a um madeiro romano e o seu pecado, e você mesmo, foi pregado com Ele. Porque Ele está dizendo, nós fomos sarados pelas pisaduras do Cristo Jesus. Então, na morte de Cristo Jesus, nos sara, nos cura. Mas isso não quer dizer que você vai viver uma vida tranquila, sem perseguição. Se você conhece a Cristo, naturalmente você é perseguido de uma forma ou de outra. Que seja uma perseguição violenta, que vai causar a morte da pessoa, ou uma perseguição moral, né? Aqui na França a gente não é perseguido como no Oriente Médio, por exemplo, a igreja é perseguida, mas há uma série de restrições, principalmente para os evangélicos aqui na França. E isto é uma forma de perseguição, eu creio. E precisamos então orar pelos irmãos e pelas irmãs que vivem sob a perseguição, como na Nigéria neste momento. Muitos irmãos, muitas igrejas sendo queimadas, muitos irmãos sendo perseguidos, mas a estes irmãos e a todos nós, o Espírito Santo nos diz nesta manhã, pelas pisaduras de Cristo, nós somos sarados. Que Deus te abençoe.